Vem com a gente acompanhar mais um episódio do nosso Quadradinho. Hoje você vai conhecer o projeto que uniu voluntários e pessoas com deficiência visual em uma paixão em comum, o ciclismo. E se você ama plantas, vai se encantar com o orquidário e com o laboratório de orquídeas do Jardim Botânico. Tem muita arte com a exposição imersiva de um dos maiores pintores de todos os tempos, Van Gogh. Que tal um passeio por uma vila na capital do país, inspirada em Campos do Jordão? Os apaixonados por carros antigos vão vibrar com tudo que rolou em um dos maiores eventos automobilísticos que aconteceu no pavilhão do Parque da Cidade. É agora, aqui no nosso Quadradinho. De 15 em 15 dias, um grupo de Brasília se reúne para pedalar. Paixão compartilhada por muita gente, não é? A diferença é que a turma do DV na Trilha é formada por condutores voluntários e pessoas com deficiência visual. Por um momento, um enxerga pelos olhos do outro e vive toda a adrenalina do esporte por meio desse projeto social. O projeto DV na Trilha nasceu em 2004, quando nós resolvemos dois grupos de ciclismo de Brasília, o Mountain Bike Brasília e o Rebas do Cerrado, resolveram fazer um evento de Natal. Era para ser um evento pontual, chamava Neste Natal, vai dar pedal para a pessoa com deficiência visual. Conseguimos umas bicicletas duplas emprestadas, bicicletas tandem, e saímos para dar uma voltinha com eles, com as pessoas com deficiência visual. No entanto, quando eles chegavam desse pedal, muitos estavam emocionados, alguns chorando até, porque alguns nunca tinham tido a oportunidade de pedalar, porque tinham nascido cegos. Outros desenvolveram a deficiência visual no decorrer da vida e se emocionaram de poder pedalar de novo. Quando a gente viu aquela comoção toda, nós falamos, nossa, não podemos parar. Isso é inclusão, vamos continuar fazendo esse trabalho e transformamos esse evento que seria de um dia em um projeto social com encontros regulares, quinzenais, 9 horas da manhã, no Jardim Botânico de Brasília, que é esse lugar de natureza deslumbrante onde a gente se encontra. Conheci o projeto em 2006 e depois comecei nesse social aqui, fazendo pedais aqui no projeto, e depois eu fui para as competições paralímpicas. Então, assim, mudou muito a minha vida. Assim, primeiro que aqui é o lugar onde eu faço meu social, onde eu sempre volto, né? E parei de competir em 2014 e agora me mantenho mais fazendo social aqui, que é a missa de todos os sábados, todos os domingos aqui, quando temos encontros. Conheci o projeto em 2010 e a primeira pessoa que eu conduzi foi o Adalto. Na época era no CEDV, na L2 Sul. E eu lembro que nesse pedal a gente pedalou até a Embaixada de Portugal e eu me perdi do grupo, né? Nunca tinha conduzido uma tandem nem nada e me perdi. E foi o Adalto que me guiou, na verdade, ele que me conduziu para retornar ao CEDV. Ele falou assim, onde que nós estamos? Fui descrevendo o lugar, ele falou assim, ó, lá na frente tem um viaduto, você vai ver tal prédio, e aí você entra à esquerda e a gente chega. Aí eu, ufa, ainda bem, né? Que, na verdade, essa experiência de conduzir, né, e muitas vezes a gente é conduzido nessa questão da amizade, do encontro, da generosidade e principalmente do aprendizado. Eu não tinha noção de como é que né, você, na verdade, emprestar seus olhos, né,
para eles e eles devolvem com o coração, com esse amor, com essa questão que modifica e transforma muita gente. Em finais de semanas alternados e sempre que surgem oportunidades, nós participamos também de outras atividades. A gente participa de canoagem, a gente participa de arborismo, de corrida de rua, de corrida de aventura e tudo o que pode oferecer oportunidade de emoção, diversão e inclusão dos nossos atletas com deficiência visual. Então, o nosso principal objetivo é promover a inclusão social da pessoa com deficiência visual por meio do esporte, especialmente o ciclismo. Me tornei deficiente visual em 2013, né, por conta de um assalto que eu sofri. Quando eu voltava do serviço para casa, né, eu ia e vinha de bicicleta e eu levei um tiro que entrou do lado da face aqui, do lado direito e saiu pelo olho esquerdo e mais 2 tiros aqui atrás. Aí eu perdi a minha visão total, o olfato total, né, e aí por conta disso, né, eu caí na depressão. Fiquei 4 meses em depressão. E graças a um amigo que encontrou a Ana Lídia, que é uma DV que participa do projeto também, né, ele ficou sabendo do projeto. De início tentou me trazer, mas por conta da depressão eu relutei um pouco, não quis vir. Até que um dia ele insistiu e eu falei, não, eu vou lá. Se eu não gostar, nunca mais eu volto, né? E até então, desde 2013, eu estou aqui participando do projeto, né, esse projeto maravilhoso que foi um divisor de águas na minha vida. Posso dizer que o DV na Trilha me tirou de um abismo. E quando eu vim aqui no DV na Trilha, que eu cheguei e vi os outros DVs brincando, se zoando, curtindo, né? Aí eu percebi que mesmo com a deficiência visual, mesmo sem enxergar, mesmo vivendo na escuridão, era possível sim ser feliz, ser alegre, fazer o que eu amo fazer, que é pedalar. A gente vai para o lago, rema, nada. Então começa aqui no Jardim Botânico e se estende por toda a vida, né? Com as amizades que a gente consegue aqui. Isso aqui é uma família. Esse ar, ele nos liberta todas aquelas tensões que a gente tem no dia a dia trabalhando, né? E também os estresses de casa, a gente desestressa tudo aqui, quando chega aqui no Jardim Botânico. Foi para mim maravilhoso. Quando eu fui para Pirenópolis, eu tinha só 6 meses que estava no projeto e o Anderson me treinou e no dia que era para ir, a gente foi chegando aqui em Brasília, não estava chovendo, mas no Goiás estava. Foi muita chuva, foi uma aventura maravilhosa, porque tinha muita lama e a gente foi um pedal assim muito forte. E graças a Deus não caímos, né? Foi assim um condutor que para mim foi um anjo. Um anjo que Deus colocou ali naquele momento. A gente tem participado sempre, né? Eu e minha esposa, e ela é deficiente visual, e eu me sinto incluído também nesse grupo. Não só ele se sente incluído, como todas as pessoas que fazem parte de voluntários, como os condutores, se sentem incluídos, porque a gente aprende muito com essas pessoas que têm deficiência, né? O sorriso, o prazer que eles têm de viver. O projeto é tudo de bom para mim. Ele fortaleceu minha vida, deu mais brilho, gratidão, alegria, né? Isso ajuda muito na deficiência visual que a gente tem, né? Dá mais valor, conduzir a vida com muitas pessoas com deficiência. A gente aprende mais, né? O projeto significa muito para mim pelo exercício de camaradagem, de amizade, de lazer, de esporte, de diversão. Está sendo um grande prazer para mim trabalhar no
como condutor aqui no ser um voluntário do projeto DV na Trilha. Principais desafios que nós encontramos é termos condutores para serem os olhos das pessoas com deficiência visual. Porque nós temos bicicletas, nós temos pessoas com deficiência visual participando efetivamente e uma lista de espera de 24 pessoas com deficiência visual querendo participar a mais. Devido da fila de espera, né? E desde 2018, né, que estou aguardando, enfim, e é um projeto assim para mim sensacional, maravilhoso, muito acolhedor, né? Tanto os condutores e os meus amigos e colegas DV, sempre que eu participo aqui é uma alegria imensa estar participando, sempre fico naquela expectativa, né? Porque como eu faço parte da fila de espera, né? Então sempre quando chamo, será que vão me chamar e tudo, e quando me chamam eu fico muito grato, muito feliz de estar aqui nessa harmonia, né? Nessa alegria, e não vejo a hora, né? de estar aqui, ser efetivado. Para mim, eu aprendo muito mais, que é trabalhar a questão da inclusão. Para mim é isso que é o mais importante aqui, e estar convivendo com esse grupo do DV na Trilha. O que esse projeto significa na minha vida? Significa um movimento contínuo de crescimento em relação a uma outra visão do mundo, uma visão de um mundo mais inclusivo, de um mundo mais justo, de um mundo onde todas as pessoas têm oportunidade, as mesmas oportunidades de participação. É muito amor envolvido. Pouca gente sabe, mas no Jardim Botânico de Brasília há um laboratório de reprodução in vitro de orquídeas, uma forma de manter na natureza as plantas mais raras e espécies do cerrado ameaçadas de extinção. De lá, as orquídeas seguem para o orquidário do local e também para outros espaços da cidade. Esse aqui é o laboratório multidisciplinar do Jardim Botânico de Brasília. É um laboratório de reprodução in vitro, que eu saiba é o único laboratório do GDF. Né? Aqui a gente faz a reprodução in vitro de orquídeas, vou colocar assim, em ritmo de extinção, vamos colocar assim, e também outras plantas em ritmo de extinção, como por exemplo a arnica, né? Que nós não temos no momento aqui, porque o laboratório foi recém-inaugurado, nós já estamos ainda em busca de sementes, em busca de espécies, fazendo pesquisas ainda, né? Então, mas o nosso foco aqui é reprodução in vitro de orquídeas. Desde a polinização a gente faz aqui nos nossos viveiros, até nesses estágios já aguardando elas saírem daqui para o viveiro. Então, como é que funciona esse processo? Há algum tempo atrás, as pessoas recebiam presente, né, orquídeas, né, que vinham às vezes até da Europa aqui para a família real que estava aqui no Brasil. E quando os insetos polinizavam, elas criavam as cápsulas e as cápsulas abriam e as plantavam a cápsula, não acontecia nada, não nascia nada. Aí ficaram naquela de semear e não nascer, semear, mas nós temos orquídeas nativas. Aí duas pessoas, dois cientistas, foram ver aonde que elas nasciam. Fizeram o quê? Pegaram lá exatamente na natureza onde elas nasciam, né, em determinados fungos, quando a semente caía, germinava uma orquídea ali. Aí eles pegaram aquele fungo, levaram para dentro do laboratório, destrincharam ele todinho, bem direitinho, viram cada um dos seus micros, macros, nutrientes, vitaminas e tudo mais que tinha naquele fungo e reproduziram ele em laboratório. Fizeram uma substância chamada meio MS. Por que MS? Porque M de Murashige e S de Skook, duas pessoas, também MS. Aí eles sintetizaram, fizeram esse meio de cultura, colocaram uma solução gelificante, que é o agar, e pronto. Quando a semente é colocada aqui dentro, é como se fosse aquele fungo na natureza. Germinou 100%, não perdia nenhuma. Daí dando origem às futuras biofábricas que tem hoje produção de orquídeas em São Paulo, Espírito Santo e outras regiões do Brasil, que tem orquídea todos os dias, que na natureza não é tão assim, né?
Aqui nós temos o quê? Exatamente o que eles faziam naquela época, nós estamos fazendo aqui hoje. A gente pega a orquídea, quando ela floresce, faz a polinização manual para evitar que aconteça um híbrido, cruzando de uma com outra, é assim que os insetos fazem. E semeamos no laboratório, tem nossas capelas, né, que chama, né, nossas câmaras de fluxo. Então, aqui são alguns dos reagentes que a gente utiliza para poder preparar o meio de cultura, micros e macronutrientes e vitaminas. Aqui tem o agar também, o carvão ativado, sacarose, e aqui é o nosso depósito com as nossas vidrarias aqui. Esses reagentes, a gente vem e prepara as soluções estoque. São 8 soluções estoque que estão aqui nesses vidros âmbar. Bom, daqui dessa solução estoque, a gente vem aqui, prepara o meio de cultura, que nesse momento agora não é possível, a gente faz as medidas todinhas nessa balança de precisão, e aqui a gente tem o pH-metro, a gente calcula aqui o pH também do nosso meio de cultura, e depois a gente passa no micro-ondas, coloca no micro-ondas há tantos minutos, volta para cá, leva para a autoclave, que está aqui, para fazer a esterilização do meio de cultura. Aqui a gente coloca na autoclave, aqui vai a 120 graus, nessa autoclave aqui dentro, né? Aqui, tem alguns frascos aqui dentro, né? A gente vai a 120 graus para poder queimar tudo que for necessário de micro-organismos, de contaminação. Depois a gente traz os frascos para cá, passa o filme, que é esse filme aqui, passa o filme e leva para a câmara de crescimento, onde está os meios de cultura aqui prontinho, esperando. Ele vai gelificar, ele vem líquido, fica gelificado, né? Daqui agora a gente faz a semeadura e a repicagem, que é a multiplicação das plântulas aqui dentro das capelas, que são as câmaras de fluxo. Agora a gente vai ver ela fazendo aqui a multiplicação. Ela vai agora abrir o frasco, ela já esterilizou todo o ambiente. Ela tira agora a matéria, os excessos, matéria morta, né, que ficou um tempo aí dentro agora, com bisturi. E vai separar, multiplicar e colocar dentro do frasco com meio de cultura. Ela está fazendo uma repicagem agora. Daqui agora ela vai para ali, agora para as prateleiras. Quando ela sai de lá da câmara de crescimento, e em torno de 1 a 2 anos, cada espécie tem um tempo assim, próprio, elas vêm de lá, daqueles frascos, a gente tira, lava eles, tira todo aquele meio de cultura e vamos colocá-lo num esfagno, nesse substrato. Então elas vão crescendo, vai crescendo devagarinho. Isso aqui é uma espécie agora de colocar uma plântula de orquídea, que já é uma pequena orquídea. Aqui a gente chama de berçário. Então elas vão crescer aqui até elas ficarem num tamanho mais robusto e para nós passarmos para os vasos de cerâmica e aguardar o crescimento delas. Aqui já é uma que já veio, tá vendo aqui? Já veio daí para cá, entendeu? Essa aqui deve ter aqui em torno de 3 a 4 anos, para ficar desse tamanhozinho aqui dentro, entendeu? Até elas chegarem nesse tamanho aí e daqui irem para o orquidário. Quando nós fizemos a revitalização, nós trouxemos em torno de 450 indivíduos, né? E esses estão mais ou menos dispostos em torno de 15 espécies. Nós temos aqui em torno de uns 500 frascos só, que vai dar em torno de umas 5 mil plântulas aproximadamente, menos as semeaduras, que aí não tem como calcular, né? Um frasco desse aqui pode ter 1000 sementes. Né? Então imagina só, nós temos aqui em torno de 300 frascos de semeados, dá para ter uma noção de quanto, né? Uma cápsula dessa aqui, por exemplo, ela pode chegar a 5.000 sementes, mas uma de catlé, por exemplo, walkeriana, pode chegar a 150.000 sementes dentro de uma cápsula. Então com 10 cápsulas está com 1,5 milhão de sementes para poder fazer ela multiplicar no laboratório. O principal objetivo aqui é manter as espécies que estão em ritmo de extinção, não deixar que aconteça a extinção delas. Temos em torno de umas 5 espécies, mais ou menos, que a gente, quando tem a cápsula, a gente faz a reprodução, como a própria Cattleya walkeriana.
como a nubilio e outras nativas. Mas é quando tem as cápsulas dela, né? Nós temos algumas sendo multiplicadas aqui. Nem todas aqui são nativas, porque a gente também faz o trabalho também do orquidário e da reintegração da natureza. O orquidário Margaret Mee, né? Ele faz parte do projeto paisagístico do Jardim Evolutivo, né? Que é um dos jardins temáticos do Jardim Botânico de Brasília. E a disposição dele é interessante justamente porque conta com a classificação de acordo com a complexidade da floração em si. Então ele fica na parte mais na margem do jardim evolutivo, né? E aqui a gente passou por uma reforma há mais ou menos um mês, né? Que foi justamente para poder revitalizar o espaço, porque o piso não estava adequado, né? Já existiam algumas avarias e, querendo ou não, o projeto paisagístico em si estava muito bagunçado, estava desorganizado. Então a gente tentou fazer com que a disposição das orquídeas fossem o principal foco do orquidário, que as pessoas ao transitarem, ao virem visitar, tivessem os pontos referência, os pontos focais, que a gente costuma falar no paisagismo, para organizar a visão, para identificar e valorizar ainda mais as orquídeas. Nós contamos com um público médio mensal em torno de 40 mil pessoas, né? Isso varia, a época de férias é bem maior e outras épocas, na época de chuva, às vezes não tem tanto atrativo, né? Mas com certeza o orquidário é um dos mais visitados e procurados pelo público visitante. No próximo bloco, você vai mergulhar na maior exposição imersiva do mundo sobre Van Gogh e vai conhecer muito mais sobre o artista. Está em Brasília a exposição imersiva Beyond Van Gogh. Com uma alta tecnologia de projeção, o público tem uma oportunidade de conferir cerca de 350 obras do pintor holandês de uma forma diferente. A mostra já foi vista por aproximadamente 10 milhões de pessoas no mundo inteiro. O Van Gogh, ele não nasceu numa família de artistas, né? Ele nasceu numa família muito religiosa, o pai dele era pastor. Ele se envolveu com a religião, né? Na época também, na Holanda, isso na segunda metade do século XIX. Era um contexto muito conservador. Ele foi descobrindo a arte aos poucos. E o primeiro movimento que encantou ele foi o realismo, né? O realismo no século XIX era um movimento que trabalhava representando o trabalhador, a vida cotidiana, o camponês. Então são esses artistas do realismo holandês que começam inspirando ele, né? Antes dele se mudar para Paris e conhecer outros movimentos. Então esse quadro que a gente está vendo, que são os comedores de batata, vem exatamente desse período em que ele quer trabalhar com o camponês, com o pessoal do interior da Holanda. Estamos trazendo para Brasília, inauguramos há pouco tempo Beyond Van Gogh, exposição que foi um sucesso em São Paulo. Vendemos perto de 400 mil ingressos e escolhemos trazer essa exposição para Brasília. Pelo fato de eu ser daqui e dois, porque a gente sabe que o público de Brasília é um público extremamente apto para a arte. Então, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer Van Gogh de uma forma diferente. O
Van Gogh, ele sofria de problemas mentais desde muito cedo. Então ele não era uma pessoa fácil de conviver. Ele não era uma pessoa má, ele só era um pouquinho desequilibrado. E ele também não tinha dinheiro, então ele não conseguia pagar modelos e ele não tinha muitas pessoas em torno dele. Então muitas vezes ele tinha que se voltar para objetos pequenos, para paisagens e esse tipo de coisa. Então ele vai pintar esses girassóis, né, esses objetos, sobretudo para experimentar com a cor e composição. Ele acaba criando essas obras-primas. Esse quadro aqui, esse autorretrato de Van Gogh, ele deu mais ou menos 4.000 pinceladas para retratar ele mesmo, né? Para a gente retratar as obras dele aqui dentro, nós temos 23 milhões de pixels. E é lindo, é uma experiência única. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Beyond Van Gogh, que aliás já passou por 130 cidades, em mais de 30 países, e mais de 20 milhões de pessoas tiveram a oportunidade de ver essa exposição. Mas eu lembro quando eu vi ela pela primeira vez, eu saí diferente. E estar numa experiência dessa, poder presenciar as obras de Van Gogh de uma forma diferente, ter sido assim, é incrível, né? Assim, eu não tinha dimensão de como seria estar aqui, uma exposição imersiva que eles chamam, né? Eu ainda não tinha tido nenhum contato desse tipo e achei fantástico, assim, desde a entrada que você vai passando por cortinas com obras do artista, que eu já era fã e agora me senti mais provocado, né? Assim, isso para mim, assim, enquanto artista, traz assim um desejo de sair já pintando, de fazendo mil coisas, né? Ele vai para Paris e lá ele começa a ter mais contato com o movimento de vanguarda. O movimento impressionista surgiu no final na verdade, em meados da década de 1870. E o Van Gogh ele produz sobretudo a partir de 1880. Então ele já começa a se influenciar por esse movimento que acabou de chegar na França, acabou de surgir. Então ele se liga ao que ainda era um movimento meio marginalizado, que ele não estava mais tão preocupado com a aparência das coisas. Ele queria mais o espírito das coisas, né? E o efeito emocional das cores e essa atmosfera que é típico do impressionismo. Então você vê que ele não faz uma representação naturalista do que ele está vendo. Ele faz uma representação simbólica, né? A estrela ela é tão importante que ela ganha em aumento, ela ganha em tamanho, os raios se expandem, né? Então isso é uma maneira dele trazer a estrela mais para perto do observador, de tão importante e simbólica que ela é. Você vê que os traços, ele não mistura, ele faz o traço e deixa o traço lá. Primeiro que ele tem que pintar rápido, porque ele está pintando de observação, então ele não pode ficar fazendo detalhe muito demorado. E é exatamente essa ideia da combinação das pinceladas que vão formar uma cor no olho do observador. O projeto funciona com a interação de 44 projetores a laser que fazem uma fusão perfeita numa tela de 2.500 metros quadrados. Então, você vai ter a oportunidade de passar por 9 ambientes que contam um pouco a história dele, retratam já algumas obras, mas é na sala principal que você vai ter uma verdadeira experiência imersiva. Talvez pela primeira vez uma experiência imersiva de fato, né? Você está nessa sala com todos esses projetores
mostrando aí perto de 200 obras de Van Gogh de uma forma muito interessante. Van Gogh é um desses artistas que ele tem tanta obra importante que é difícil a gente separar um punhado de obras que sejam mais importantes. Então a gente pode falar talvez em obras que sejam mais famosas. A começar pelos Girassóis, obviamente, que ele tem dois vários, os dois quadros são muito famosos. Tem os autorretratos dele, que aí realmente todos são famosos. Mas talvez o mais famoso seja o autorretrato com a orelha enfaixada, que foi logo depois que ele cortou a orelha. E cortou a orelha e mandou para a amante dele que tinha abandonado ele. E talvez o que seja o mais famoso de todos é a Noite Estrelada, em que a gente vê um céu noturno sobre a cidade, com redemoinhos, né? Com uma espécie de redemoinhos no céu, apresentando uma espécie de movimento cósmico. Esse quadro deve ser um dos quadros mais famosos da história da arte. Praticamente todo mundo que surgiu depois dele foi influenciado por ele. Eu diria que a maior, ou talvez a principal contribuição dele, que marcou ele na história da arte, foi exatamente que ele foi um dos primeiros artistas, se não o primeiro, a parar de olhar para fora e olhar para dentro. Então, com a pincelada dele, com os quadros dele, ele não está fazendo uma mera representação de uma coisa bonita ou de uma temática interessante. Ele está colocando os sentimentos dele para fora. Então ele é um precursor do expressionismo na arte. Vai chegando para o final da vida dele, ele vai ficando cada vez mais perturbado por causa dos problemas mentais. As figuras vão ficando cada vez mais tortuosas. Então lembra um pouco o Cerrado, essas paisagens que ele faz, porque as árvores são retorcidas, né? Elas não são muito altas nunca, mas também o solo é bem árido do sul da França, né? Então você vê que é tudo meio torturado, é tudo muito sinuoso. Vai chegando para o final da vida do Van Gogh, ele vai tendo um círculo cada vez menor de pessoas em torno dele. Uma dessas pessoas era o Gauguin, que é um artista também super importante da história da arte. E eles se mudam para o sul da França juntos, e Van Gogh admirava ele tanto como pessoa quanto como pintor. Então tinha verdadeira adoração por ele. Só que a convivência com Van Gogh estava se tornando cada vez mais difícil, porque ele tinha as manias dele, ele tinha as obsessões dele, às vezes ele brigava sem razão. E o Gauguin vai ficando cansado disso. Então chega um momento que ele vai embora, ele abandona o Van Gogh. E aquilo deixa um buraco tão grande no Van Gogh que ele acaba nunca se recuperando. E o interessante desse quadro aqui é que representa o quarto que eles dividiam no sul da França. E é interessante a gente observar que tem duas cadeiras aqui. É um quarto com uma cama só, né? Não é uma cama de casal, tá? Mas tem duas cadeiras para representar exatamente a presença dos dois artistas. Mas ao mesmo tempo que é uma presença, é uma ausência também, porque as cadeiras estão vazias. Ele pintava para si, porque ele tinha que se agradar, mas ele queria que a obra dele conquistasse o mundo. Só foi acontecer depois que ele morreu. Eu estava indo numa viagem para Alto Paraíso e aí surgiu a oportunidade de nós virmos aqui na exposição sobre Van Gogh, Beyond Van Gogh. Eu já conhecia Van Gogh, já tinha visto o filme, tem um filme até relativamente recente que fala sobre a história dele. E assim, é simplesmente impressionante você poder estar dentro, praticamente que literalmente aqui nessa exposição, porque é uma experiência de fato imersiva. A experiência de você ver em grande porte essas imagens, a textura das pinturas é algo simplesmente inacreditável e altamente recomendado. A seguir, um passeio por uma vila inspirada em Campos do Jordão, que tem atraído muitos brasilienses.
presente para os amantes de carros antigos. Uma volta por um dos maiores eventos automobilísticos que aconteceu aqui na capital. Uma vila inspirada em Campos do Jordão tem atraído os brasilienses para uma experiência diferente na beira do Lago Paranoá. Além do cenário montado, a gastronomia tão famosa da chamada Suíça brasileira também marca presença no evento. A ideia surgiu, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que um dos lugares mais visitados pelos brasilienses, né, na época das férias de julho, do inverno, era a Vila de Campos de Jordão e a Vila de Gramado. Então a gente resolveu trazer um pouco de Campos de Jordão para dentro de Brasília. Então a gente montou essa vila cenográfica de 6.000 metros quadrados. Então a gente vai ter várias atrações durante o mês, todo dia. A gente tem atrações à noite aqui no palco menor, né? Elas começam a partir de 7 horas da noite com bandas locais. E durante esses 3 meses a gente vai ter no palco grande umas 6 atrações de renome nacional. Quando eu entendi a ideia do evento, eu topei na hora, vi a estrutura, vi o que eles iam apresentar. E a gente veio de uma comida rápida, fácil, assim, uma coisa de uma operação mais enxuta, né, um cardápio mais enxuto, para que a gente consiga ganhar no giro, assim, que a gente tenha bastante giro, que a comida saia rápido, mas sempre com o nosso padrão, com nossos produtos, com a nossa qualidade que a gente trouxe para cá. O cardápio eu resgatei um pouco da minha ida à Itália, de um tempo que eu morei lá, e então é 100% de massa fresca e bem clássico, assim. Então a gente tem um fettuccine alla nonna, que é um dos que está mais saindo, que é um prato super clássico. Tem um espaguete à carbonara, que também é sempre um sucesso. Tem um prato que veio do lago, revisitado, que é um scalope com molho trufado, que esse é o que está mais saindo. Sobremesa a gente tem tiramisu, que é um clássico italiano, bombolone de Nutella, que é uma sobremesa que eu acho que ela veio para ficar, e um cannoli de doce de leite com uma produção nossa também. Hoje, primeiro dia, que eu vi já assim, a estrutura montada, toda bonitinha, bem organizada, né? Me surpreendeu. Eu pedi carne suína. Eu sou suinocultor. Eu já fiz, inclusive, cursos sobre suinocultura, além de outros cursos superiores que eu tenho, né? E, então, achei muito boa e recomendo aos prezados e futuros clientes. A minha esposa tem dificuldade em se locomover, ela tem problema com Alzheimer, né? E é amparada e tudo, a gente toma os devidos cuidados. Eu recomendo, é tranquilo, acho que é tranquilo, plano, tudo calçadinho, tudo limpinho, tudo bonitinho, sabe? Do jeito que todo mundo gosta. A gente está muito feliz com o resultado, as pessoas estão ficando realmente bem encantadas com o evento. É realmente um pedacinho de Campos do Jordão aqui dentro de Brasília e a repercussão está sendo realmente maravilhosa. Foi uma surpresa muito boa para a gente. É uma experiência gastronômica, ela vai funcionar durante 3 meses, até o dia 2 de outubro. Graças a Deus está sendo um sucesso absoluto, todos os dias com uma fila de espera bem razoável. E venham visitar, tá aí durante 3 meses para vocês virem curtir um pouco de Campos de Jordão dentro de Brasília. Mais de 200 carros antigos ocuparam o pavilhão do Parque da Cidade, em um dos maiores eventos automobilísticos. O encontro reuniu famílias inteiras, amigos e até desconhecidos. Foi possível trocar experiências e admirar muito a beleza desses veículos.
Essa paixão de carro antigo vem desde a adolescência, né? Aí na minha vida, quando eu comecei a trabalhar, meu sonho era ter um Fusca. Aí eu fui trabalhando, batalhando para ter um Fusca. E na década de 70 eu comprei um Fusca. E a partir desse momento eu tive essa paixão. Inclusive eu tenho uma história bem interessante, né? A minha esposa, a gente se conheceu através de um Fusca. Ela estudava em Goiânia, eu sou de Goiânia, ela era do interior. Eu dei uma carona para ela num Fusca. Aí os tempos passaram e a gente pegou e foi continuando com esse Fusca, guardando. E essa história foi aumentando aí de Fusca, eu já parti para outros carros e virei um colecionador de carro. Esse evento é um sonho antigo, porque já em maio de 2020 nós íamos realizá-lo. Aí veio a pandemia, a gente teve que adiar. E para realizar agora eu vendi meu carro antigo, vendi o outro carro da casa, acabei comprando uma moto. Por quê? Porque eu acreditava nele. Eu queria um evento fechado, como você está vendo aqui. E um evento onde a família viesse, você tivesse um espaço para criança, um espaço para o jovem. Nós temos aqui uma área geek, com desfile cosplay, jogos de wargame, tem tudo. Você tem uma área de 600 metros quadrados de brinquedoteca. Você tem pista de autorama, exposição de kart. E o evento era isso, eu sonhei isso aí, eu falei, vai ter que ser desse jeito. E hoje, graças a Deus, eu tô assim... Ontem eu me emocionei quando eu vi o tanto de carro. Porque ver o pessoal acreditar, né? E todo mundo que estava aqui dentro, que está hoje, estão chegando, vocês viram agora de Goiânia, que vocês entrevistaram, sabe? E isso é muito gratificante. Sou de Curitiba e desde lá eu gosto de Dodge. E eu vim de lá com o Dodge LeBaron, 1981. O LeBaron 81 foi um dos últimos Dodge fabricados aqui no Brasil. Aí eu tinha meu Dodge, aí eu vindo para cá, eu me associei ao Veteran Car Brasília. Aí você é uma confraria, que você tem amigos, né, que você fala de carro, enfim, é um espaço muito legal. Eu participo do Mopar Brasília, que é o clube de Dodge, que você vê todos esses Dodges aqui são do Mopar, né, esses aí atrás. Aí, no Mopar, um amigo nosso, ele estava com esse Dodge aqui. Esse Dodge foi importado, ele veio para São Paulo, ele é americano. É um Dart GT 1968 e conversível. E no Brasil não existe Dodge conversível, não foi fabricado, né? Então, aí quando eu vi esse amigo com esse carro, que ele entrou com esse carro com a capota arriada, aí eu apaixonei. Assim eu vi, foi de cair o queixo quando eu vi. Aí ele quis vender esse carro, né? Aquela coisa de compra um carro, daí que é outro tal. Aí eu acabei comprando esse carro dele. Né? A gente fez um negócio e eu acabei comprando esse carro e eu tô com ele faz uns 8 anos. Hoje eu tô com uma coleção de 15 carros mais ou menos, né? Mas a minha paixão número 1 é esse Fusca. Esse Fusca, eu vou te contar a história de todos, vou só até finalizar a história dele. Esse Fusca, hoje a gente está aqui no Centro-Oeste, em Brasília. Esse Fusca já foi premiado 6 vezes como o melhor carro desse evento que está acontecendo aqui em Brasília hoje. E o maior evento do Brasil, eu tive o prazer de conquistar ele em Águas de Lindóia, que é o maior evento da América do Sul. Esse carro ganhou o prêmio lá em Águas de Lindóia como o melhor carro fabricação nacional da década de 60. E hoje a minha coleção, eu tenho mais um Fusca, que é um Fusca Itamar, também muito novo, um Fusca com 40 mil quilômetros rodados. Eu tenho uma Corvette, eu tenho Jaguar, eu tenho Fordinha 29, eu tenho Kombi, eu tenho um La Salle, eu tenho um Chevroletzinho alemão, tenho 2 motos e eu tenho uma Kombi, então tenho Diplomata. Então, como se diz, eu tenho paixão por todos os carros, mas o Fusca é o principal. Um carro desse aí requer um cuidado muito especial. Esse carro, ele só toma banho seco.
ele quando vem num evento igual o de hoje, ele passa por uma limpeza com os produtos principais, sem jogar água na lata e muita cera, dorme na minha casa. Estou construindo um galpão agora, né? Mas para 25 carros. Ele dorme na minha garagem e não toma luz do sol, nem da noite, nem sereno, e fica debaixo de 2 capas. Então é o cuidado. Eu gosto de carro, eu gosto desse estilo de carro aqui, que é os muscle car, né, os americanos. Depois meu marido me despertou para os carros europeus, entendeu? Os clássicos, então, os brasileiros também, né, os nacionais. Então, assim, é uma coisa que vai despertando. Eu não sei te dizer, eu gosto muito. Uma pergunta interessante, né? Qual é o custo desse sonho de manter esses carros? Realmente não é uma coisa barata. É um hobby que a gente escolheu, um hobby que envolve muito dinheiro. Mas o que acontece? A paixão vem por cima, mas o custo realmente é um custo caro. É um custo de manutenção, é um custo de viagem, quando a gente faz viagem para fora. Hoje mesmo eu estou fazendo uma revitalização de um motor de um Jaguar meu. É um carro muito novo, mas eu estou revitalizando. Para você ter uma ideia, eu vou gastar uma faixa de R$15 mil só para um embelezamento de motor. Nada de parte mecânica, só parte de estética. Então é isso, requer muito dinheiro e a gente, como se diz, aposentou, hoje ainda sou empresário, atuo ainda, né? Então a gente tenta aplicar o dinheiro que a gente tem nesse sonho. E uma coisa também que eu tenho a falar, a gente gasta, mas é um investimento que vale a pena, porque hoje o nosso país vive uma economia complicada, né? E a gente tem isso aqui como incentivo, porque os carros antigos são super valorizados, né? Eu tenho carros aí que em menos de um ano eu comprei aí na faixa de 200 mil, 300 mil, hoje é um carro de 700 mil, 800 mil, 500 mil. Então eu acho que as esposas às vezes ficam griladas, mais dinheiro, mais carro, vai comprar outro. Mas graças a Deus o meu caso ainda não é esse, porque eu tenho amigos que compram carro e só avisa em casa depois de 3, 4 meses. Minha mulher, graças a Deus, ela já é uma incentivadora. É você participar, né? Ter uma pessoa que te oriente, né? Porque você, às vezes, sem conhecer o universo do carro antigo, você tem que, se quiser adquirir um carro, tem que ter aquela orientação, qual carro para comprar, qual não é, entendeu? Ler sobre o assunto, né? Tem revistas especializadas em veículos antigos, então eu me sinto inserida. Só quem gosta de carro vai entender. É igual a gente fala, não é mais carro antigo, é um veículo antigo, né? Eu, no cartão de Dia dos Pais que eu mandei a todos os pais duplos, e uma amiga perguntou, mas por que duplo? Porque ele tem 2 filhos, um em casa e um na garagem, entendeu? Então a gente trata como um filho o carro, né? Você viu o amor que vocês entrevistaram aqui, é dessa forma. E aqui você tem uma contagem da história, você tem carro aqui de 1919 até os tempos mais recentes agora, né? Então é muito legal você ver um Fordinho como da entrada lá, né? Que são verdadeiras esculturas, na minha opinião. E você vê carros dos anos 80, 70, 60 em perfeito estado, é maravilhoso. É um bichinho que contamina a gente ali, que é top. Nós ficamos por aqui, mas não se esqueça, você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal no YouTube e nos acompanhar também pelas redes sociais. Estamos sempre prontos para te ouvir. Até o nosso próximo encontro!